Meio-dia e 42, a gente segue trazendo orientações para quem perdeu um ente querido. É um momento delicado para a família, para os amigos e que envolve também algumas responsabilidades após a morte, até burocráticas, apesar do luto. A herança deixada é só uma das questões, bens que devem ser partilhados. Mas existem também as dívidas da pessoa falecida. Gustavo Ferreira está com a gente nesse assunto. Quem paga essas dívidas, hein, Gustavo? Imagina só, né, Maristela? Enquanto a gente está aqui, já tem que lidar com os nossos boletos, as nossas dívidas, ainda acaba herdando de repente. Mas a gente vai saber se herda ou não, mas quem vai responder é André Frutuoso, que está aqui ao meu lado, é advogado. Muito boa tarde, bem-vindo ao NE1. Pergunta de Maristela, repasso para você. Quem é que paga as dívidas de uma pessoa que faleceu? Bom, não é você herdeiro. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos os telespectadores. Existe um grande princípio no Brasil, que é não se herda dívidas. Então, não existe herança de dívida no Brasil. A gente vê muitas vezes, chega inclusive lá no escritório, pessoas dizendo que o pai faleceu, o avô faleceu, a mãe, seja lá quem for, que infelizmente faleceu, e a pessoa ficou ali recebendo os boletos do carro, da casa, do cartão de crédito, e aí pagou ali naquele momento mais conturbado. Não precisa, não existe herança de débitos no Brasil, e você que está pagando a herança de alguém que faleceu, você infelizmente está simplesmente perdendo dinheiro, porque essa dívida não é necessário ser paga. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ressarcimento, porque é possível, né, em alguns casos, ter esse dinheiro de volta. Mas antes disso, deixa eu perguntar, então, o que acontece quando a pessoa morre e deixa algum débito? Esse débito, ele é pago como? O herdeiro, ele precisa tirar do próprio bolso, tirar do próprio bem para fazer esse pagamento, ou é com o patrimônio de quem faleceu? Bom, vamos lá. Vamos do mais simples para o mais complexo. Existem alguns débitos que aparenta que você herda, como por exemplo o que a gente chama de débitos propter rem. Essa palavra em latim, ela nada mais é do que próprio da coisa, e o débito próprio da coisa são os débitos de, por exemplo, casa e carro. Então, se você tem um débito no condomínio, laudêmio, bombeiro, em um imóvel, ou no seu carro IPVA, esses débitos parece que é seu herdeiro, mas não é. São débitos da coisa, próprios da coisa. Então, esses débitos, sim, eles precisam ser pagos, mas no limite do patrimônio herdado. Então, você não vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para pagar. Agora, se você faz esse pagamento com o limite do patrimônio herdado, como você disse, e não conseguir completar tudo, no caso de um financiamento, de um carro, de um imóvel, como é que faz? A pessoa herdeira, ela fica ainda assim com esse bem ou não? Acaba encerrando o contrato? Aí entra as situações do chamado da herança negativa. Você pode entrar com um procedimento de herança negativa para os casos em que o valor do débito supera o patrimônio herdado. Então, nesses casos, você sim pode arcar com esses débitos dentro do limite do patrimônio, nunca excedendo o limite do patrimônio. E se esse é o caso, faz mais sentido você contratar um advogado e entrar com um procedimento de herança negativa do que você receber esse patrimônio e aí sim você ficar sujeito a pagar algo que não é necessário. A gente começou a falar sobre ressarcimento, agora eu queria perguntar para você, como é que faz? A gente estava conversando, você trouxe até um caso, né, de uma pessoa que acabou fazendo o pagamento de muitas parcelas e depois conseguiu o dinheiro de volta, como é que faz? Estava falando de um caso aqui em que uma pessoa nos procurou no escritório para fazer uma ação de revisão de financiamento de veículo. Ela nos procurou para baixar a parcela do veículo dela e quando a gente viu o contrato de financiamento era de um falecido e tinha o que a gente chama de seguro prestamista. O que é isso? É uma cláusula contratual que prevê, em caso de morte, a quitação de imediato daquele bem financiado. Então, essa pessoa estava com quase 20 parcelas já pagas após o óbito. A gente identificou essa prestação, essas parcelas, era uma parcela, se não me falha a memória, de quase R$ 2.800 e nós pedimos o ressarcimento judicial de todas essas parcelas já pagas após o óbito e essa pessoa conseguiu reaver esse dinheiro. É isso então, André Frutuoso, advogado, muito obrigado. Importante sempre ter orientação jurídica nesses casos, né, Maristela? Isso, Gustavo. Muito obrigada pelas informações.